tem como objetivo atender à vontade de Deus e à direção de Deus. Perceba que as promessas do Senhor, ela tem um objetivo. O Senhor promete para nós algo que vai nos atender no tempo oportuno para nós. Mas para Deus Ele sabe o tempo certo. Nós não sabemos o tempo certo, mas com certeza o que Ele prometeu é porque Ele sabe lá na frente como é que vai acontecer. É porque Ele sabe como é que nós vamos lidar com algo que nós recebemos do Senhor. Para se concretizarem, elas dependem de quê? Elas dependem da fé plena nele e em sua palavra. Por isso, ao longo de todos esses 3 meses, nós estudaremos a respeito das promessas de Deus e seus desdobramentos em nossa vida cristã. Especificamente nessa lição aqui, nós desenvolveremos o assunto com o objetivo de, hoje nós queremos conhecer os conceitos básicos, os tipos, propósitos das promessas de Deus, segundo a sua palavra. Ou seja, essa lição tem como objetivo nos ensinar a esperar em Deus. Essa lição de hoje tem como objetivo falar ao nosso coração que quem prometeu para nós é fiel para cumprir. Mesmo que tarde para mim, mas não tarda para Ele. Compreendes? A gente diz muitas das vezes que está demorando, que o Senhor se esqueceu. A gente perde até assim um pouco da certeza de que vai acontecer, devido ao tempo tão grande de espera. E nós temos prova disso na Bíblia. Muitas provas. Nós temos o patriarca Abraão. Nós vemos aqui que para a promessa se cumprir na nossa vida, é necessário crer. Olha só, para a promessa se cumprir na minha vida, é necessário eu crer na sua palavra, no que Ele falou. Então, o que é que Ele está dizendo aqui? Para que a promessa de Deus se cumpra na minha vida, eu preciso estabelecer um elo, um relacionamento com Ele. Porque quando eu digo que eu creio, eu obedeço. Quando eu digo que eu creio em Deus, eu escuto a sua voz e aconteça o que acontecer, eu vou esperar nele. Então, no desdobramento da nossa fé, no cotidiano da nossa vida, nós vamos percebendo o quanto nós não cremos, o quanto nossa fé é falha. E talvez a bênção ela se estenda um pouquinho mais, porque para Deus não é tão interessante Ele me dar aquela bênção, mas o mais interessante para o Senhor é o relacionamento, é o estreitamento do relacionamento. Nós queremos uma bênção e Ele quer nos abençoar, nos dando a sua presença, nos dando uma certeza de que vai acontecer. Nós precisamos crer que Ele falou e Ele não vai voltar atrás. Nós precisamos crer que Ele não é um homem que promete hoje, amanhã e Ele já diz, não, mas eu pensei melhor e não vai dar certo não. Não, se o Senhor prometeu, não tem diabo nenhum que impeça Deus agir na vida de uma pessoa. Não tem natureza, não tem cão. Só tem uma pessoa que impede as bênçãos de chegar. Somos nós. Nós atrasamos as bênçãos de Deus na nossa vida. Costume dizer, Deus tem grandes coisas preparadas para o seu povo, para a sua igreja. Ele quer uma igreja militante, Ele quer soldados valentes que trabalhem e que sejam fortes e corajosos. Mas nós estamos capenga muitas das vezes. Então às vezes é muito interessante nós buscarmos
entender e conhecer mais esse Deus para saber, Senhor, será que vai acontecer mesmo isso comigo? Porque não é pecado você perguntar as coisas ao Senhor. Não é pecado, Ele mesmo diz: venham, perguntem a mim o que é que vocês querem. Venham, arguir-me, pergunte-me. Então o que é que o Senhor quer? Ele quer que você esclareça com Ele. Senhor, estou demorando. Aí o Senhor se corrige. Quem sabe é algo que está faltando em ti, porque eu estou querendo aquela bênção, mas Ele quer me abençoar com a sua presença, tirando todos os carrapichos, tirando tudo aquilo que é atrapalho da nossa vida. É por isso que nós atrapalhamos, porque Ele não vai dar uma bênção de qualquer jeito. Ele quer estabelecer uma confiança. Eu preciso confiar muito mais nele do que em mim. Vez ou outra eu digo, não coloca a mão onde Deus quer trabalhar. Deus está agindo, a gente vai lá dar uma ajuda a Ele. Ele não precisa da nossa ajuda no tocante ao cumprimento da promessa dele. Ele só precisa que você creia e confie. E vai acontecer. Um convite de Deus. Um convite, uma promessa. Isaías 55, que foi o texto que nós lemos, é um convite de Deus para Israel. É uma promessa restrita a Israel. Nós sabemos que tem promessas restritas a Israel, que se cumpriram, era para se cumprir no tempo, naquele tempo, e tem promessa que se cumpre em dois tempos, para Israel e para a igreja do Senhor. Aqui, Deus está falando através do profeta Isaías a respeito de Israel, como ela iria desfrutar as bênçãos divinas de Deus. É uma promessa maravilhosa de redenção. O versículo 11 do capítulo 55: assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que eu enviei. Deus tem o controle de tudo o que Ele prometeu. Ele não promete e esquece. Mesmo que esteja demorando, Ele garante aqui. Ele garante aqui. Ela não voltará vazia. A palavra que tu escutou do Senhor, ela não cai nesse chão e se perde. E ele faz até uma analogia. A chuva, assim como a chuva desce do céu e cai no solo, e ela precisa de um tempo para semente germinar e para aquela árvore, aquela planta da semente crescer, aquela semente brotar e dar o fruto, e tudo requer um tempo. Assim como a chuva, se não tiver chuva, a semente não germina, a árvore não nasce e o fruto não dá. Aí ele faz uma analogia. A chuva, quando ela desce do céu, ela vem com um propósito determinado, de molhar a terra, de trazer ali os nutrientes para a terra produzir o fruto no tempo certo. Cada fruto tem que dar 3 meses, tem que dar 6 meses, tem fruta que dá de ano em ano, mas a chuva garante o fruto nascer. Assim é a minha palavra que sai da minha boca. Ela vai prosperar naquilo que eu enviei. Você percebe que tudo está no controle dele. Ele chama para ele toda a responsabilidade de que eu enviei. Ele lança a palavra. O solo, quem é? Sou eu, é você. Eu recebo a palavra. Tem solo que não recebe, mas tem solo que recebe e faz a palavra crescer debaixo dessa palavra. Lembra de Pedro? Senhor, eu passei a noite todinha, eu não peguei peixe nenhum, mas debaixo da tua palavra eu vou, Senhor. E o Senhor se responsabilizou e foi peixe que ninguém podia carregar.
Então é o controle dele, é essa fé que precisa ser ativada em nós. É uma ativação de fé, irmãos, para que nós creiamos nas promessas de Deus para a nossa vida, poxa. Não é para o ímpio, não. O ímpio tem promessa de se não se converter, ir para o lago de fogo. É a promessa do ímpio. É essa, curta e grossa. Só tem essa promessa aí para o ímpio. Agora, para crente, tem promessa, muitas promessas para a nossa vida. Se não se cumpriu ainda, vai se cumprir. Então, somente eu apresso o tempo, ativando a minha fé. Precisa ativar a minha fé. Necessito, irmão. Todo dia eu luto contra a minha incredulidade. E nem é bom você estar perto de pessoas incrédulas, porque elas lhe desanimam. Ontem mesmo eu estava esperando a aula acontecer e estava uma roda de gente, e eu só via gente falar a palavra contrária. Eu disse, eu já não estou mais aguentando esse ambiente. Eu já não estou mais aguentando, porque não está me ajudando. Eu vou me embora. Não é bom a gente ficar perto de pessoas que não acreditam que vai acontecer. Porque se nós estamos trabalhando para Jesus, estamos agradando a Ele, estamos esperando, é claro que vai acontecer. Aleluia! É claro que vai acontecer, irmão. Não estou dizendo nenhuma palavra aqui bestial, não. Aqui o poder da palavra de Deus é destaque, olha. Não é a palavra do homem, é a palavra de Deus que se destaca. Essa palavra sempre agirá com um propósito, quer para a redenção, quer para a condenação. Se for uma palavra de juízo, nem se preocupe, vai acontecer. Nem se preocupe. Deus levanta os profetas. Se convertam, porque senão, se é uma preposição. Isso quer dizer que é condicional. Se você não se converter, Nabucodonosor vai vir e vai levar vocês por 70 anos. Aí vem o outro profeta e diz, não é assim. Só vai ser 2 anos. Nosso Deus é misericordioso. Ele vai se compadecer. E o profeta apanhava que só, levava murro na cara, mas sustentava que Deus ia cumprir a palavra, e Deus cumpriu. Você percebe na Bíblia o quanto Deus cumpre a palavra para juízo. Quando vinha a palavra de juízo para Acabe dizia, será possível que tu não foi com a minha cara, profeta? É por isso que tu está falando essas coisas, é porque tu não foi com a minha cara. Vamos chamar os outros ali. É na palavra do homem que as pessoas acreditam. Mas nós precisamos acreditar na palavra de Deus, porque o homem é falho, eu sou falho, você é falho. Mas Deus vela para cumprir a sua palavra, como diz aqui em Jeremias. Essa palavra aqui, na verdade, prática de Jeremias, no capítulo 1, já é promessas de juízo. E ele enfatiza, viste bem. Viste bem. A panela caiu virada para o lado do norte. Viste bem, porque eu velo pela minha palavra. Vai ser temeroso. O Senhor não se agrada, irmão, em punir alguém. Mas é necessário. É necessário para a nossa correção. A punição de Deus é uma bênção para nós. Porque se Ele não nos punir e não arrancar de nós a nossa sensatez, para a gente recomeçar de novo do jeito certo, nós vamos para o inferno. Por isso, a punição de Deus é uma bênção para nós. Ele mesmo diz que Ele corrige ao filho porque Ele ama. Amém? Amém. É preciso buscar o Senhor. No versículo 6 do capítulo 55 de Isaías, aparece o seguinte imperativo: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Aqui somos incentivados pela palavra de Deus a buscar o Senhor por meio da oração
e de um relacionamento sincero, a fim de alcançarmos uma resposta dele. Ele incentiva: me busque, venha, me pergunte, me busque, tenha um relacionamento, converse comigo, me pergunte, fale comigo, pergunte por que está demorando, fale, eu preciso. O nosso Deus, ele é o Logos, ele é a palavra, então ele funciona para nós pela comunicação. Se você não falar, não vai acontecer. Mas não é a tua palavra que tem poder, é a palavra de Deus que tem poder. Mas eu preciso externar. Porque é um exercício de fé. Ele vê que eu estou externando a minha fé e a minha confiança. É para eu ficar calada. Sabe aquela história? Deus sabe todas as coisas. Aí fica calado. Deus sabe todas as coisas. Não, vamos conversar. Vamos conversar com Ele. Vamos gastar tempo com Ele. Porque é isso que Ele fica feliz com a nossa vida. Vamos aqui. É preciso se arrepender. Na busca sincera a Deus, nós devemos converter ao Senhor de todo o coração, pois Ele é o poderoso em perdoar. Versículo 7, capítulo 55. Ou seja, por que Ele diz que nós precisamos buscar Ele enquanto Ele está perto? Nós precisamos invocar o Senhor e buscar Ele enquanto está perto. Buscar por meio de quê? Por meio da oração. A oração estreita o nosso relacionamento. Nós falamos o que nós sentimos e perguntamos algo para Ele. E não é um monólogo, nós não estamos falando para a parede. Ele vai nos responder, nós vamos ficar lá quietinho, chorando, louvando, exaltando o seu nome. Se ele não responder na hora, ele responde depois, ele responde em sonho, ele usa algo, porque está tudo ao seu favor, a natureza está ao seu favor, mas ele vai responder as nossas inquietações. E aí ele diz aqui, é preciso se arrepender. Esse período que nós estamos orando por aquela bênção e ela não chega, é por isso que eu digo que nós atrasamos as bênçãos. É preciso ter uma busca sincera e um arrependimento e uma conversão poderosa. Ou seja, nós temos que refletir sobre a nossa vida, a maneira como nós estamos lidando com os nossos negócios, com os nossos relacionamentos. Nós precisamos refletir sobre isso, porque se nós refletirmos sobre nós vamos com certeza achar o nosso erro. 1 Coríntios 11 vai dizer que nós nos julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Ou seja, nós arranjávamos sempre um motivo. Eu fiz isso por causa dele. Foi ele, foi ela. Eu fiz por causa disso. Eu matei por isso. Então, parece que nós não temos capacidade de ver os nossos erros. Porque o próprio apóstolo Paulo diz: se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Por quê? Porque parece dar a entender, e é verdade, que nós não conseguimos ver os nossos erros. Só tem um jeito de nós identificar o que está de errado em nós. Só tem um jeito: se aproximar do Senhor no propósito. Por isso que eu incentivo o propósito. É um propósito sincero, não é mecânico. É um propósito sincero. Só tem um jeito. Quanto mais tu se aproxima da luz, mais tu vê os pinguinhos que estão na tua roupa. Tu vê os defeitinhos que tu tem, não é verdade? Quanto mais tu se aproxima da luz, mais ela vai externar para ti o que está errado, o que tem de diferente em ti. Isso é uma analogia para mim falar para você que quanto mais você se aproxima de Deus, que é a luz ilumina a nossa mente e nós seremos capazes de ver os nossos defeitos. É só
o relacionamento com Deus, a presença de Deus, que vai nos capacitar a olhar para dentro de nós com uma introspecção, olhar para nós. Fazemos algo errado, a gente já sente que deu uma mancada ali e que deveria ter feito diferente. Aí vai orar, pede perdão, Senhor me ensina, Senhor, sabe? E aí isso é uma conversão sincera ao Senhor. Porque nada adianta nós servirmos ao Senhor com restrições. Nada adianta para nós servirmos ao Senhor com restrições. Porque a restrição, ela vai nos impedir de muitas coisas na nossa vida. E aí nós estamos perdendo tempo. Eu digo que nós estamos perdendo tempo na igreja, dizendo que é crente. Se nós permanecemos do mesmo jeito, com o coração endurecido, nós permanecemos do mesmo jeito, com mágoa no coração, com sentimento de vingança. As práticas que nós tínhamos no passado, elas têm. É uma obrigação minha que eu preciso tirar ela da minha vida. Essas são as restrições. Não adianta de nada eu levantar as mãos para adorar. A própria Bíblia diz que eu não devo levantar minhas mãos com ira e nem contento. O Senhor não recebe. O Senhor não recebe a oferta. Se tu for dar uma oferta na salva, eu recebo, pago as contas e agradeço. Mas o Senhor não recebeu. E adiantou de quê para ti? O Senhor não recebe a oferta. Ele recebe o quê? Ele recebe o quê? Recebe o quê, André? O Senhor não recebe a oferta. Ele recebe o quê? O ofertante. Tu pode chegar com 1 milhão aqui. Tu souber como eu vou receber, vai ser ótimo. Uma semana tu já vai ver isso aqui, tu ama. Mas se o teu coração não estiver firme na presença do Senhor, ele não recebeu aquilo dali. Ele recebe primeiro uma oferta. Nós estudamos isso nos livros de Levítico, estamos estudando sobre a lei da oferta, das primícias. Estamos estudando tudo sobre isso daí. Então, o que cai na salva? A Bíblia mesmo diz: deixa ali tua oferta e vai se reconciliar. Depois tu volta e entrega, ou então não faz. É desse jeito. A palavra de Deus, ela é pura. Nós não podemos fazer a palavra de Deus como se ela não existisse. Por isso que eu digo, não adianta de nada eu servir ao Senhor com restrição. E até adianta. Eu até digo que adianta por um motivo. Por causa da minha fé. No momento desses aí, a gente vai cair a ficha. Vai dizer, hoje, a partir de hoje, eu vou mudar. E vai acontecer algo na minha vida de extraordinário. Na minha vida, sou eu que preciso mudar. Não é ela que precisa mudar, sou eu que preciso mudar. Isso se chama arrependimento sincero. Quando o arrependimento impulsiona pelo Senhor, impulsionado pelo Senhor, acontece de fato em nosso coração e percebemos o quanto que os pensamentos do Senhor são maiores do que os nossos. Seus caminhos mais altos do que os nossos. Assim, toda pessoa que tem um encontro pessoal com o Senhor experimenta júbilo e florescimento espiritual no lugar de aridez e sequidão, no lugar de ficar olhando para o teto, no olhar de vir, voltar para o culto e nada acontecer. Você vai tremer na presença, porque você esteve perto dele e é hábito seu estar perto dele. Um encontro pessoal não é meu irmão vendo, é só eu e ele, é nós dois ali, no momento em que eu falo coisas para ele que eu não falava para ninguém, que
eu tiro de mim toda a legalidade que eu dou para Satanás agir. Toda a legalidade, porque quando eu não sirvo ao Senhor da forma como o Senhor almeja que eu sirva, o que acontece? Eu dou legalidade para os espíritos do inferno agir na minha vida. É por isso que nós precisamos tomar um posicionamento. A igreja do Senhor, ela precisa se posicionar em servir a Ele. Não interessa mais nada. O que interessa é o que o Senhor falou. Não interessa mais nada. Aí eu não vou me aperrear, porque senão, ao assistir o jornal, as notícias, eu vou me aperrear, porque os homens estão prometendo bomba nuclear para todo lado. E nós sabemos o que é que isso vai acarretar para nós. Mas eu não acredito no homem, porque o homem faz o projeto, mas a permissão vem do Senhor. Os reis da terra é o Senhor que levanta e é o Senhor que abate. Mesmo eles estando empoderados, achando que são os mandatários, não são. E tem o Deus que está acima deles. Eu confio no Senhor, não confio nos reis, não confio nesses homens que estão se degladiando aí. Eu acredito no que o Senhor tem preparado para nós e as suas promessas, amém? Amém. As promessas e seus fundamentos da Bíblia. A palavra promessa está presente ao longo de toda a Bíblia. No Antigo Testamento, embora a palavra não esteja registrada claramente, pode ser constatada pelo que o Senhor promete a Abraão, a Isaac e a Jacó, que está lá em Gênesis 12, na chamada de Abraão. Abraão é o modelo de fé que Deus deixou para nós. No Novo Testamento é dominante a mensagem de que as promessas do Antigo Testamento foram cumpridas todinha na Nova Aliança, que é no Novo Testamento. Abra aí em Lucas 4,16. Lucas 4,16. Você vai ver que o Antigo Testamento ele foi só um tipo para o Novo. Ainda não foi cumprida todas as promessas do Novo Testamento, ainda faltam muitas. Mas a maioria já foi cumprida. Tudo que se falou no Antigo Testamento já se cumpriu no Novo Testamento. E chegando a Nazaré, onde ele foi criado, entrou no dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga e se levantou para ler. Vai. Acho que tem que ter mais. Se levantou para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando ele abriu o livro, achou o lugar em que Isaías tinha falado dele. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar os contritos de coração. Vai, filho. A proclamar liberdade aos cativos e restauração das vistas aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Continua. Essas outras aqui, por que o Senhor não falou mais? Está lá em Isaías. No Isaías tem várias promessas. Ele vai falar que vai transformar o teu choro em riso e um monte de promessas. Aí o que foi que Jesus fez? Ele encerrou o livro, não falou mais nada. Por quê? Porque ele ainda não tinha sido crucificado, ainda não tinha sido ressuscitado. Só depois que ele morresse e ressuscitasse, que o resto das promessas iria se cumprir. Por enquanto, ele iria evangelizar, ia tirar a visão cega, turva das pessoas, tudo isso espiritual, ia tirar as cadeias, destronar Satanás na vida das pessoas, mas na evangelização. Mas depois, ele ia cumprir por completo. Então, ele deu uma parte da promessa que Isaías falou para ele, entre outras. Nós vemos que Isaías foi quem anunciou o Messias. E nós percebemos aqui o quanto as promessas do Senhor, elas se cumpriram de verdade na vida das pessoas. Nós vamos agora
para ao 2. Deus é infalível. Como vimos na leitura bíblica em classe, em Isaías 55, o Deus Todo-Poderoso não falha em suas promessas. Essa afirmação, ela está fundamentada em seus próprios atributos imutáveis. Isto é, servimos a um Deus onipotente, onisciente e onipresente. Esses 3 atributos aqui que nós aprendemos para nos batizarmos, esses 3 atributos aqui, nenhum de nós somos capazes de fazer nada. Alguns atributos de Deus, Ele repartiu conosco, como santidade, como alguns outros, mas esses aqui, ninguém é onipotente, ninguém é onipresente e ninguém é onisciente, nem Satanás, somente Ele. Então nós servimos ao único Deus verdadeiro, que pode todas as coisas. Aí eu fico perguntando, como é que as pessoas, esses dias uma irmã disse que uma moça estava conversando com ela era levita, ela trabalhava na casa do Senhor e agora ela estava servindo a Satã. Aí, poxa vida, esse bicho velho nem morreu por ela, não fez nada por ela. É um Deus limitado, que pode umas coisinhas, Ele pode, mas Ele pode umas coisinhas e outras não. Mas o nosso Deus morreu na cruz por nós, veio do céu, deixou sua glória e veio para cá, se misturou conosco, fez todo esse sacrifício, usando pessoas, usou uma virgem, usou tanta gente. Foi um processo tão longo do céu para a barriga de uma mulher. A dificuldade foi tão grande, Satanás tentando de todas as formas atrapalhar, porque ele só faz atrapalhar ali as bênçãos, querendo matar. Fugia para o Egito, voltava, e Deus trazendo de volta. Foi tantas coisas, teve que esperar 30 anos para cumprir a lei judaica, porque só poderia trabalhar mesmo no ofício de sacerdote, de profeta, depois dos 30 anos, era que ele poderia pregar no templo, e esperou pacientemente lá em Nazaré, fazendo ali o trabalho com o seu pai, ou sendo obediente, sendo um filho obediente, para depois vir e fazer tanto por nós e trazer tantos milagres, prodígios e maravilhas durante 3 anos e meio. Aí depois de tudo aquilo, Roma, os judeus vêm e matam ele, cumprindo as escrituras. Olha que trabalho grande. Aleluia. Olha o tamanho do trabalho que esse Deus teve conosco. E aí foi para o Calvário, passou por toda aquela humilhação, aquelas dores externas e internas. Foi para o Calvário. Não tem um Deus que possa ter tido uma trajetória dessa, gente. Não tem. Por que não confiar nele? Se fez tudo isso para o meu resgate, por que não crê que ele vai salvar meu filho? Porque os meus olhos estão vendo o contrário? Mas ele é onipotente. O que é ser onipotente? Tem todo o poder. Ele não tem poder, ele tem todo o poder. Ele pode e quer fazer. Ele quer fazer. É desejo do Senhor nos abençoar. É desejo que a mãe santifique a casa, o casamento, com a sua santidade. É desejo que a mãe e o pai venham e tragam a presença de Deus para dentro de casa, que o cão se confunda e não resista à presença de Deus dentro de casa. Para que as bênçãos se concretizem na minha casa, eu não posso deixar Satanás ficar por um dia, por 1 minuto dentro da minha casa. Eu creio que ele vai fazer. Eu creio nos seus atributos.
Porque Ele conhece o meu coração. Ele conhece o meu amor que eu tenho por Ele. Ele conhece o meu coração. Ele conhece o desejo do meu coração. É por isso que Ele usa o profeta e fala o quanto o coração se entristece, o quanto você luta. Não tem Maomé, não tem nenhum Satã, não tem nenhum Pedro João, não tem. Esses heróis da Bíblia, que as pessoas idolatram, eles não fizeram mais do que a sua obrigação, como servo de Deus. Porque Francisco deixou tudo o que tinha e foi servir às mulheres, aos negros. É um chamado. Paulo teve um chamado, deixou tudo que tinha, nem casou, e foi servir. Outros já servem ao Senhor no casamento, já servem ao Senhor com a sua casa, com a sua família. É um chamado. É por isso que Paulo diz: do jeito que o Senhor te chamou, vai e cumpre o chamado. Porque a uns Ele chamou para uma missão, outros Ele chamou já com um diferencial. Eu não posso me comparar. Tu não pode se comparar comigo. E não pode competir comigo. Não pode ter competição dentro da casa do Senhor. Não pode. Porque todos foram chamados com uma missão diferente. O jeito que Deus vai usar esse rapaz pode não ser o mesmo jeito que Ele vai me usar. Compreende isso? Amém? Amém. Deus zela por sua palavra. De novo, como vimos em Isaías 55, a palavra que sai de Deus tem um propósito determinado para cumprir. Versículo 11. Aqui está embasada o quê? A fidelidade de Deus, e por isso Ele garante o cumprimento das suas promessas, conforme estão expostas em sua poderosa palavra. Há uma declaração solene do profeta Jeremias a respeito de como Deus cumpre a sua palavra. Qual é? Ainda veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: que é que vês, Jeremias? Versículo 11 e 12, do capítulo 1. E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. Não, aqui é outro. Jeremias 1, versículo 11 e versículo 12. E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Glória a Deus. Isso aqui era a palavra de juízo. E ainda hoje tem pessoas que peca premeditado. Não, eu vou fazer depois, eu me arrependo. Tem, é muita gente. E ainda hoje tem pessoas que pensam que graça não interpreta graça. Não sabe interpretar graça. Pensa que graça é frouxidão. Agora tá bom demais. Agora a gente vive na graça. Tá pior. Agora é só no pensamento. Se tu pensar, Deus já sabe imediatamente que tu pensou e já gerou um pecado. Antes era só se tu se prostituísse carnalmente. Agora esse pecado é se tu pensar e desejar no teu coração. Por quê? Graça é isso. Graça nos desnuda. Graça nos corrige por dentro. A lei era externa. A lei era mecânica, era externa. As pessoas precisavam ver tu fazendo. É por isso que os hipócritas, quando iam jejuar, eles ficavam todos aflitos e ficavam todos com o aspecto de quem estava sofrendo e sentindo fome. Era para as pessoas ver que eles estavam jejuando, que eles eram pessoas caridosas, bondosas.
Na graça, não precisa as pessoas verem o que tu dá. Com a mão direita, nem a esquerda precisa ver, mas ele vê imediatamente. Na graça, tu não precisa, as pessoas em casa não precisam saber que tu está jejuando. Ele pode saber, tu pode estar linda, maravilhosa, mas tu está em consagração a Ele. Tu não precisa mostrar para as pessoas uma realidade. Mostra para o Senhor essa realidade e aí dá tudo certo. Graça é assim. Graça é sentimento. O nosso Senhor, Ele não veio abolir a lei. Ele não veio abolir a lei. O que Ele veio fazer? Ele veio dizer para você que não adianta você dizer que obedece à lei. Porque ninguém nunca conseguiu obedecer à lei 100%. Não tem um ser humano que conseguiu obedecer à lei 100%. Não tem. Sempre iremos falhar em algo. Não tem. Agora a graça veio para mim obedecer à lei. Sem precisar ninguém mandar. Não precisa ninguém mandar. Eu fui atraído por esse amor. Eu fui atraído por essa vontade de servir. A vontade de servir é maior do que a minha vontade. A vontade de servir a Deus às vezes nos constrange. Você nem quer fazer. Por que tu está fazendo isso? Por que tu vai aguentar tudo isso? Por que tu não vai viajar no fim de semana? Uma semana toda trabalhando. Por que não vai pegar a família e não vai viajar? Descansar? Não serei feliz como eu sou fazendo a obra do Senhor. Glória a Deus. Você entende que Deus chama você para viver? O profeta falou aqui domingo algo que deu medo. Ele falou o quê? Que Deus nos escolheu, nos chamou pela segunda vez. Primeiro foi para salvação. Ok. O chamado geral é o da salvação. Mas o chamado de servir é um chamado especial. É um chamado especial. É o de servir com alegria e se apresentar a Ele com cântico. Saber que o Senhor é bom. Então, a esses, Deus chamou para sentir o que Ele sente. Tu ouviu isso daí? Que o Senhor chamou para sentir o que Ele sente. O que é que Ele sente? Tristeza. Quando vê seus filhos capingando, meu Deus, eu queria que esse menino prestasse mais atenção, fosse mais diligente. Parece a gente em casa, com os nossos filhos. A gente peleja, aquele dali vai tão lento. E, oh meu Deus, como seria bom. Aquela tristeza que você sente com o filho, que você peleja com ele e quer que ele cresça, quer que ele se desenvolva e vá viver a sua vida bem, amargada na terra, que foi para isso que nós nascemos, para aproveitar o melhor dessa terra. E às vezes os filhos não querem dormir até meio-dia, querem curtir uma preguiça, né? Não fazem aquilo que a gente queria que eles fizessem, capacitassem nos estudos, fossem mais obedientes. É a mesma coisa do nosso Senhor. Os sentimentos dele é assim por nós, porque os pensamentos dele são de paz, são de projetos para a nossa vida. O Senhor não quer ver ninguém choramingando, o Senhor quer ver um povo lutando por dias melhores. Não aconteceu hoje, mas a perspectiva é que vai acontecer. Assim que eu vivo cada dia, irmãos. Cada dia da minha vida eu vivo desse jeito. Não aconteceu hoje, mas a minha perspectiva é que vai acontecer, porque fiel é Deus para cumprir a promessa dele na nossa vida. E
foi para isso que Ele nos chamou, um chamado especial. Eu acredito que você tem um chamado especial. Se a gente deixar de lado a preguiça, se a gente deixar de lado e se converter numa conversão pessoal, vai acontecer, sabe o quê? O que aconteceu com Isaías capítulo 6, pronto. Que dali foi tudo na vida do ser humano. O que aconteceu com Isaías? Ele se aproximou de Deus. Antes ele olhava só para o povo. Mas na hora da sua angústia, da sua necessidade, ele não viu mais o rei Uzias. Ele não viu mais. Então ele não tinha mais um homem para contar. Ele não tinha mais pessoas para contar. Agora ele só tinha o Senhor. E que bom que ele tinha o Senhor. Porque o Senhor estava esperando só por isso. Porque ele tinha um chamado especial. Era um profeta, mas era um profeta carnal. O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto capítulo de Isaías só tem ele. Ai de ti, ai dele. Mas no sexto ele diz, ai de mim. Quando ele achou o Senhor, ele diz, ai de mim. Ele não olhou mais para os outros, ele olhou para ele, é aquele que eu falo. Ele se aproximou de Deus. Ele não disse mais, ai de tu. Ele disse, ai de mim. É a hora que eu olho para mim. E é nessa hora que ele diz assim, está preparada a tua missão. Me pergunta qual é. Aí Isaías vai, abre a boca e o Senhor envia. Esse é o propósito de Deus para mim e para ti. Ele não nasceu, não morreu e ressuscitou por uma igreja, para a igreja ficar só comendo, se enchendo e se esvaziando. Não, com certeza não. Com certeza o Senhor não te salvou, tentou trabalho contigo para te limpar, para te ensinar, usou pessoas para que você ficasse só sentado numa cadeira, ouvindo, comendo e não servindo de nada. Porque quando eu ouço essa palavra, quando eu me alimento dela, algo tem que nascer novo dentro de mim. Alguma coisa eu preciso falar para Deus, para me comprometer com Ele. Comprometimento é o segundo chamado. Quantos estão entendendo isso aqui, gente? Eu vou agora para promessas condicionais. Diferente das promessas incondicionais, as condicionais dependem de circunstâncias. Ou seja, tem as promessas incondicionais, que são promessas do nascimento de Jesus, as promessas do Antigo Testamento, que estava tudo em Isaías, que Jesus iria vir, tudo aquilo que a gente falou. Agora, as promessas que estão na Bíblia, as condicionais, diferente das incondicionais, elas dependem de uma circunstância, de um tempo, de uma atitude humana para se cumprir ou não. Ao longo da Bíblia, encontramos muitas promessas condicionais. Promessas de saúde plena ao povo judeu, condicionado o quê? A obediência às ordenanças divinas. Êxodo 15, 26. Bote aí. Êxodo 15, 26. Diz assim: e disse: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizerdes o que é reto diante de seus olhos, e inclinar os seus ouvidos aos seus mandamentos, se, você está vendo a preposição, né? Se, e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, as que pus no Egito, porque eu sou o Senhor. Isso aqui foi o que o Senhor disse, e Ele iria cumprir, se todos tivessem feito. Deuteronômio 28, bote aí, versículo 1. Deuteronômio 28. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Qual é a promessa?
todas as nações da terra iriam olhar para os judeus, iria ver Deus na vida deles, e iria ser atraídos. O Deus que estava na vida do povo de Israel ia atrair, sabe? A presença de Deus é quem te atrai para Ele. É a promessa que está nessa igreja. A promessa que está nessa igreja é que a presença de Deus é quem vai atrair as vidas para o Senhor. Mas nós temos que andar pelas ruas. Nós precisamos ir evangelizar para o Senhor ver o nosso trabalho. Mas você percebe que o Senhor manda? Porque o Senhor não quer ver ninguém parado e com preguiça. Ele quer ver um povo trabalhando. Nós fomos lá, conversamos com o irmão, ele prometeu que ia vir e não veio, mas Deus manda outro. Porque é promessa dele que nós seremos honrados. É a promessa do Senhor que as pessoas precisam ver Deus através de ti. Olha que coisa linda. Eu vejo Deus na tua vida. Isso é um sonho de consumo que nós temos que ter. Exalar o perfume de Cristo. Para que as pessoas digam: eu sinto paz, eu sinto Deus na tua vida. Coloca aí Mateus 6, 14 e 15. Outra promessa condicional. Vou dizer essa daqui. Mateus capítulo 6, 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Vai o 15. O 15 é para fechar. Se, porém, não perdoardes as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as ofensas. Você tem dúvida que é condicionado o perdão de Deus na tua vida? É condicionado, está aí. Estou falando nada que não está na palavra do Senhor. Se tu não perdoar, está garantido aí pela palavra. Se tu não perdoar as ofensas dos outros, tu também não será perdoado. E se tu não for perdoado, tu não vai entrar no céu, simples assim. É condicional, é por isso que o perdão é tão necessário. Quem falou foi Ele. Assim como Ele, nós queremos promessa se cumprir na nossa vida, essa promessa aí vai se cumprir. Essa promessa aqui é de juízo. É uma promessa de bênção e uma promessa de maldição. Se tu perdoar, tu vai ser perdoado. Se tu não perdoar, tu não vai ser perdoado. E o perdão é o passaporte para entrar nas mansões celestiais. E aí, o que eu faço com a minha mágoa? O que eu faço com o meu rancor? O que eu faço com os meus sentimentos? Joga fora, vomita eles. Com um pus. Espreme até o pus sair. Vai doer, mas espreme. Porque vai sarar. Vai cicatrizar. E tu vai ficar sadio. O Senhor quer usar um povo, mas é um povo sarado. Como é que um doente vai curar outro doente? Como é que um cego vai guiar outro cego? Vai cair os dois dentro do buraco. Se eu quero produzir na obra do Senhor, eu preciso primeiro me curar. É uma libertação que eu preciso ter. E eu preciso achar onde é. Não precisa que o psicólogo te diga não. Tu sabe quanto o dedo tem no teu pé esquerdo? Eu acredito que não precisa tu fazer terapia para tu entender qual o defeito que tu tem. É o que eu disse. É se aproximar de Deus, que Ele é o teu psicólogo. Estou dizendo que tu não pode ir no psicólogo, vai. Deus deixou eles, foi para isso mesmo. Para você conversar, se conhecer. Porque às vezes você não acha um sentido para se conhecer. Ele estudou a mente humana. Mas eu não preciso deles, eu preciso de Jesus. Eu preciso que o Senhor me trate.
tratamento. O propósito das promessas de Deus. Ao longo da Bíblia, percebemos diferentes propósitos para Deus cumprir suas promessas. O primeiro deles é o de Deus estabelecer uma aliança com o ser humano, que está em Gênesis 1. O segundo, de reconsiderar o destino da raça humana. Primeiro, Deus estabeleceu uma aliança com o ser humano, foi a aliança adâmica. Deus fez Adão e estabeleceu uma aliança com ele. Ali Deus fez uma aliança com o ser humano. Não deu certo. O homem quebrou. Quem quebrou? O homem. Deus continuou firme no seu propósito. O homem estragou tudo. Foi a culpa do cão. Não foi a culpa do cão. Foi a culpa da minha fraqueza, irmão. É o que eu digo. O problema não é Satanás. O problema é a falta da presença de Deus, porque cão não está perto de quem tem a presença de Deus, não. O segundo de reconsiderar o destino da raça humana. Lá está Deus lutando com esse povo, que sou eu, né? Dando-lhe mais uma oportunidade por meio do justo Noé. Oh, glória a Deus! Ele achou no meio daquela raça de víbora. Deus achou Está Gênesis 9, versículo 11 ao 17. Bota aí que eu quero ler. E eu convosco estabeleço a minha aliança, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vocês, e entre toda a alma vivente que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto nas nuvens. Este será por sinal da aliança entre mim e ti, entre o justo e Deus. Essa aliança não é entre o injusto e Deus, não. É entre o justo hoje. Não tem nenhum justo que se quer, né? A Bíblia já diz, não tem nenhum justo, nenhum sequer. Existe o que hoje? Justificados. Deus olhava do céu e via o que? Só gente ruim que corria para matar os outros, para roubar, para destruir. Porque em Adão nós somos destituídos da glória de Deus. A nossa humanidade ficou 100%. Você ser 100% homem, você é um cru e um carnal. É por isso que nós temos que conservar a natureza espiritual na nossa vida. Precisamos lutar contra a carnalidade que existe dentro de nós. Destituídos foram. Deus acabou com a raça humana, mas deixou uma família e fez uma aliança com essa família. Fez uma aliança com essa família de uma nova oportunidade. Outro propósito seria mostrar a eleição de um povo como parte de sua aliança com Abraão. Está lá em Gênesis 1, o chamado de Abraão, vocês sabem. Abraão, ele escutou lá na terra dos caldeus, a terra da idolatria, a terra dos deuses. No meio dos deuses, Deus achou de novo um. Olha aí, Deus não tem o controle de todas as coisas. Por mais que o homem estrague, Deus conserva os seus remanescentes. Deus acha de novo um. Quem é? Abraão. Mas ele não queria sua família. Abraão não queria, Deus não queria ninguém. Ele só queria Abraão.
sai do meio da tua parentela. Abraão saiu? Não, veio o seu pai. Esperou o pai morrer. Aí o pai morreu. Aí ele levou o sobrinho. Abraão foi testado igual nós somos. Mas sobre Abraão tinha uma promessa. Qual era? Além desse, certamente um dos grandes propósitos de Deus, fazer promessas e realizá-las, tem a ver com zelar pela sua palavra e aprofundar o seu relacionamento com Deus. Quando experimentamos o cumprimento das promessas de Deus, temos a certeza inabalável de Deus e se relacionar conosco. Bota aí em Gênesis 12, 1 ao 3. Quando Deus chama de novo, ele 12, 1 ao 3. Deus peleja com Adão, não dá certo. Deus vai para Noé, volta de novo a se corromper os filhos dos homens com os filhos de Deus. Agora Deus vai achar Abraão. Aí diz: ora disse a Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu vou te mostrar. E eu vou te fazer uma grande nação, só de um homem, só de um casal. Ele ia fazer uma grande nação. E abençoar-te-ei, e te engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Vai para o 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas o que Abraão tinha que ser? Uma bênção. Anda na minha presença e seja uma bênção. Se tu for, quem te amaldiçoar, eu também vou amaldiçoar. E quem te abençoar, eu vou abençoar. Quem que não quer essa promessa, gente? Tem gente que a gente vê que é abençoado, né? Que tudo prospera. A gente sente o favor de Deus. A gente precisa mudar nossa realidade imensa. Nós precisamos compreender que Deus sempre acha um. Deus acha um dentro de uma casa para manter aquela família de pé. Deus coloca a sua vontade naquele coração para sofrer por aquela família, para sofrer por aquela casa, e para através dele, daquela pessoa, Deus repreender as mazelas do inferno. Deus sempre escolhe um para ser uma bênção, mas precisa andar na sua presença. Necessita andar na sua presença. Além desse, certamente um dos grandes propósitos de Deus em fazer as pessoas realizá-las tem a ver no zelar pela sua palavra, e eu vou começar como eu terminei, e aprofundar. Sabe a história que Deus falou para Ezequiel? Ezequiel, tu não nasceu para viver no raso, não. Tu nasceu para se aprofundar no meu conhecimento. Tu precisa mergulhar mais. É exigido de ti. Deus exige na nossa lata e nós não percebemos que Ele está exigindo um posicionamento nosso. Nós só vamos compreender muitas das vezes quando algo ruim acontece. Mas não deveria ser assim. Não precisa morrer ninguém. Não precisa algo ruim acontecer contigo, perder tua casa, tua família, para tu se voltar para Deus. Mas se isso acontecer, fiel é Deus para restituir. Fiel é Deus para restituir. Eu acredito no melhor de Deus para mim e para tu. Anda na minha presença e seja uma bênção. Eu vou concluir. Deus é soberano e zela pela sua palavra. Aprendemos que a promessa é um compromisso de Deus a respeito de alguém com alguém. É uma aliança. As promessas condicionais e incondicionais. Vimos também que diferentes propósitos podem estar por trás do cumprimento de suas promessas. Mas um dos mais relevantes é
estreitar o relacionamento com o Deus Todo-Poderoso e saber que Ele se relaciona conosco, seres humanos, tão limitados que somos, Ele se relaciona conosco. Que Deus nos ensine a confiar nele e a aguardar o cumprimento, fique de pé, de suas promessas. Louvado seja o nome do Senhor.